Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã de sua quarta-feira, hoje dia 26 do mês de janeiro. Quadro Entrevista, um oferecimento por aqui de Farmácia São Jorge. Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge, olha, tem atendimento, 37 anos, tradição, atendimento na região. São Carlos, olha, na Avenida Santa Catarina, 3325-4123. Atendimento familiar para com a sua família, Farmácia São Jorge, que tem uma linha completa para suplementos, linha também para beleza, mulheres, produtos com qualidade e, claro, com aquele procedimento e atendimento familiar. Farmácia São Jorge, aqui na Avenida Santa Catarina, 3325-4123, na linha de cosméticos completo para você, Farmácia São Jorge, né? E a Gedex Mônaco, Gedex que é do edifício Mônaco, aqui integrante da Metalúrgica Cardoso. Gedex é uma empresa do grupo Metalúrgica Cardoso, vá conhecer e morar no maior e melhor edifício de São Carlos. É o edifício Mônaco, ampla e moderna estrutura, com excelente conforto, possui 10 pavimentos, subsolo de garagens, um andar com o pé direito duplo de salas comerciais e mezaninos, e tem 7 andares com 4 apartamentos por andar. Estou falando para a Gedex Mônaco e também Farmácia São Jorge, anunciando o quadro Entrevista. 7h35, tempo bom, ou com sol entre nuvens, né, minha gente? Temperatura já na casa dos 25 graus, na mínima da madrugada, por volta das 5 da manhã, na primeira leitura, 23 graus de temperatura aqui no centro, em São Carlos. Quadro Entrevista, pauta saúde, 2 convidadas hoje aqui, anunciamos ontem que nós iríamos falar sobre a Secretaria de Saúde de Águas de Chapecó. E aqui estamos, porque a vacinação também é pauta, alertas, orientações e o atendimento. O momento é saúde em função da pandemia, né, minha gente? Bem, a coordenadora de atenção básica aqui da Secretaria de Saúde de Águas de Chapecó, a Nathaniele Moreto, a Lely, né, como é conhecida, e também a técnica de enfermagem, a Jusilerche, da Sala de Vacinas, coordenadora, são as nossas convidadas. Lely, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes, em especial os ouvintes de Águas de Chapecó. Bom dia, Jussi. Bom dia, Jussi. Seja bem-vindo. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Lely. Estamos aqui mais uma vez, né, para contribuir e falar sobre saúde, principalmente sobre vacinação. Muito bem, e é sobre vacinação que a gente fala, até porque inicia hoje, né, Jussi, uma novidade, que é as crianças, né? Como é que é isso? Sim. Então, ontem a gente recebeu as doses da vacina da Pfizer, né, as doses pediátricas. Então, agora de manhã a gente vai começar a aplicação. A gente vai liberar para todas as crianças de 5 a 11 anos, né? Independente da faixa etária, porque o Ministério da Saúde deixou livre para todas as secretarias fazer a organização, né? Definir como, a cargo de cada secretaria, né? Então, a gente pede que os pais, então, se conscientizem. Tem toda uma dúvida em relação às vacinas e tal, mas foi provado que a vacinação dos adultos funcionou, então o mesmo vai acontecer com a vacinação das crianças. Claro, como nos adultos deu alguma reação, pode ser que dê, mas eu já conversei com outras secretarias que estão fazendo a vacinação das crianças e está sendo bem tranquilo. Até agora não teve nenhuma reação grave, então, assim, os pais, tendo dúvida, também podem conversar com a gente dentro do que a gente sabe, porque é tudo muito novo, né? A gente vai tentando ajudar e tirar as dúvidas dos pais também. Muito bem, então começa hoje, então, o horário é o integral, aquele da sala de vacinas, né? É das 7h30 às 11h30 e da 1 às 4. Por que às 4 horas? Porque se tem bastante demanda, né? Então eu preciso de um tempo, porque é muito cobrado da gente a questão do sistema, certo. A questão de colocar os dados no sistema do Ministério da Saúde, porque todos os dias os dados aparecem, como todo mundo pode ver nas mídias, né? Então, a gente precisa colocar todos os dias, no máximo até 48 horas, a gente precisa colocar todos os dados que a gente faz, tudo que a gente administra, né? Então, tem que ser colocado no computador, no sistema. Parte burocrática lá, parte burocrática, e daí, isso. como o efetivo junto à sala também é a mesma, então acaba aí apertando um pouquinho, né? Mas é assim mesmo, o pessoal só tem que se organizar para com o horário aí, né? A documentação é aquela padrão, né, Jussi? Sim. Carteirinha de vacina, principalmente, e cartão do SUS ou CPF. Certo. Tá?
É isso que a gente precisa. E tem aquelas crianças com comorbidades também? Como é que Sim. Como a gente liberou, então os pais que têm crianças com comorbidade, eles, talvez alguma criança que tem dificuldade de transporte, alguma coisa, mas acredito que não tenha. E também se quiser deixar no carro, a gente faz aquela de ir até no carro fazer, crianças que têm problema de deficiência, então a gente pode estar se organizando, mas os pais que têm essas condições podem estar entrando em contato e a gente organiza, né? A deficiência permanente, aquela, né? Sim. Olha, São Carlos tem cerca de 900 crianças nessa faixa etária aqui, segundo o levantamento. Águas de Chapecó deve ser a metade, ou 500 por aí? Deve ser por aí. A gente não fez esse levantamento, né? Mas eu acho que o mais importante não é nem saber quantas são, o importante é que todas venham, né? E tem informação que a gente estava conversando em off aqui, que algumas até podem não ir, né, Jussi? Já teve pais, manifestando que não vão ir, né? Claro, a vacina não é obrigatória. Mas está lá. Mas está lá, é disponibilizada gratuitamente, então você tem uma chance de imunizar teu filho, né? Então, de graça, muitas mães pagam horrores por certas vacinas que tem no particular. E temos essa que é tão importante no SUS, né? De graça para as pessoas. Então, que o pessoal esteja vindo. Bem, o Lely está ajudando diretamente lá na sala de vacinas, né? Para variar, faz tudo lá, né? Na verdade, lá na sala de vacina mesmo, eu quase não consigo nem aparecer por lá. A conversa é quase em off, sempre por telefone, né? Mas, assim, a gente está com uma demanda muito grande, né, Elvis, na unidade de atendimento. E bem como as pessoas, né, todo mundo sabe, a gente precisa sempre dar uma força em todos os lugares, né? E o motivo de eu estar aqui hoje, na verdade, era para a secretária de saúde ter comparecido, mas infelizmente por um problema de saúde da mãe dela, que acabou testando positivo ontem. Já serve como gancho e exemplo aí, né? Inclusive, ela mesma pediu para que eu reforçasse essa situação, porque o que acontece? Não é só os profissionais que adoecem, né? As nossas famílias adoecem também. E o fato delas adoecerem, muitas vezes, nos afastam do nosso trabalho. E a gente está com uma dificuldade muito grande, Elvis, nessa questão do atendimento. Por quê? Porque a gente começou a ter baixas, né? Nesse sentido. Os profissionais testando positivo. Ontem eu tive uma enfermeira que testou positivo. À noite eu tive, então, a mãe da secretária de saúde. E são duas profissionais que eu não tenho mais agora por alguns dias lá na unidade para reforçar o time. E estamos todos cansados. Nós estamos entrando no 3º ano. Tá? Algumas pessoas conseguiram tirar férias, outras não conseguiram, né? Outras foram chamadas? Outras foram convocadas para retornar antes. Claro, dá para descansar alguns dias, sim, mas a gente já volta e já tem que engrenar num pique que a gente não estava mais habituado. Tá? Porque a pandemia realmente ela tinha dado uma acalmada, a gente estava conseguindo retomar todos os atendimentos, todas as questões eletivas, né? De exames, de consultas eletivas, mas infelizmente a gente vai ter que parar com isso novamente. Por quê? Porque não estão se contaminando só em Águas de Chapecó, né? Eles estão se contaminando em toda a região. E aí você dispõe de uma van com um monte de pacientes indo a Chapecó, por exemplo, para levar numa consulta, né? A gente entende que todo mundo tem a sua urgência, né? E a gente não tem como medir nem a dor e nem a urgência da pessoa. Mas a gente vai ter que reavaliar algumas situações, porque o risco de contaminar está muito grande. E não só, então, a pessoa que está indo, né? Mas assim como o motorista que está levando, que também pode se contaminar. E daqui a pouco a gente está sem profissional para fazer esse transporte e acaba prejudicando o transporte, às vezes, de outras pessoas que têm uma urgência em ser atendidos. Então, eu, como coordenadora da atenção básica, eu sou enfermeira, ajudo na linha de frente também, trabalho desde o primeiro dia que iniciou. Eu coletei o primeiro teste positivo de Águas de Chapecó, fiz o primeiro isolamento e eu sigo fazendo toda essa questão dessa parte do Covid e vejo que a cada dia a gente está com mais dificuldade, tá? Mais dificuldade. Ontem, no boletim, foram lançados 101, ok. Até o final da noite, nós tínhamos 110. Já tinha subido, então. Já tinha subido. O boletim oficial de hoje já vai ter esse aumento. Na verdade, o que acontece? Como todos os dias a gente tem algumas liberações,
a gente não avalia que esse número cresce com tamanha intensidade. Porque, mas ontem tinha 99, ontem tinha 101. Claro, mas ontem eu liberei 16 pacientes do isolamento. Exato, ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa entender que tá positivando mais do que eu estou liberando todos os dias, tá? E isso não é bom, porque, infelizmente, a gente ouve murmúrios que os municípios vizinhos, os hospitais maiores, já estão procurando destinar pacientes para internação em municípios menores, tá? Então, aquela história de que não estão internando tanto, também não é mais a mesma, tá? As pessoas também estão precisando de internação, sim. Então, a gente precisa que as pessoas se conscientizem que o uso da máscara, que o uso do álcool em gel, que o cuidado, que o não aglomerar, que o não se reunir em casas, mesmo que seja nas casas de família, porque lá na casa da família tem a vovó, tem o vovô, tem as pessoas com mais doenças, que têm mais comorbidade, e essas pessoas podem adoecer e podem sim precisar de uma unidade hospitalar para fazer a internação. Muito bem, dado o recado aqui, o alerta inclusive, né? Agora a pergunta, Lélia, em relação então aos procedimentos lá parados, então. Isso. Né? Tá parado já, não é mais... Só em caso, até recebi aqui hoje pela manhã da própria secretária Simone aqui, só em casos de urgência e emergência procurar a unidade, né? Exatamente. Então, fica esse recado. Ontem nós fizemos uma reunião com o comitê do Covid, né? A gente tem um comitê, e nesse comitê a gente tem pessoas de todas as instituições, praticamente, do município, né? Lions, CDL, as secretarias. E, em comum acordo, a gente definiu que estariam suspensos todos os atendimentos eletivos, tá? E a gente pede encarecidamente que a população procure realmente a unidade de saúde só em casos de urgência e emergência, porque os profissionais eles não estão mais dando conta de atender. Os profissionais precisam de um tempo para fazer o atendimento de cada paciente, tá? E acaba que primeiro que a demora no atendimento, que isso não tem como você controlar, porque cada paciente precisa de um tempo. E aí as pessoas ficam lá dentro da unidade e correndo risco, né? Porque a gente teve já várias situações de pacientes que não tinham sintomas nenhum e que vieram para uma consulta, foram encaminhados para uma internação, solicitado o teste do Covid para fazer a internação e positivaram, tá? Então, ou com sintomas bem aleatórios, eu só tinha uma diarreia, enfim. Claro que isso não é generalizado, tá? Não são todos os pacientes que vão... Mas é um exemplo que precisa, que as pessoas precisam estar atentas. Então, ontem a gente definiu isso, né, com as secretarias, com os órgãos, as entidades do município, que a gente vai ter que reduzir o número de atendimentos, sim. Eu preciso destinar um médico só para o atendimento do Covid pela parte da manhã, e aí acaba que vai sobrecarregar um ou outro, né? Era isso que eu ia lhe perguntar. Lá em Águas, nós temos, então, um médico específico para a Covid. A partir tem ala Covid? Tem. A gente tem uma unidade separada da unidade básica, né? É uma sala em anexo que foi reformada e reconstruída, enfim, para isso. E até então, à tarde, a gente tem um médico específico para isso, né? Por 4 horas. E pela manhã, o mesmo médico que atendia lá dentro estava fazendo os atendimentos lá fora. Isso também não é legal. Primeiro, porque o médico também precisa ter o seu próprio cuidado, né? E tem que ter o cuidado com os outros pacientes. Então, numa conversa, a gente definiu que agora, pela parte da manhã, todas as manhãs, vai ter um médico só para atendimento do Covid e só vai ficar um médico lá dentro para atendimentos clínicos, tá? Então, mais ainda, a gente precisa que a população entenda que evitar ir à unidade se não tiver uma urgência, porque aí a gente está só com um profissional atendendo lá dentro. Porque a gente tem tido, em média, Elvis, por dia... não está baixando de 40, 45, 50 atendimentos na ala Covid. Isso só na ala Covid? Só na ala Covid. E aí, para quem está trabalhando, sabe que é cansativo, né? E os profissionais já estão cansados. Como eu disse, não é de hoje, né? É de longa data. Então, a gente precisa da conscientização e do apoio nesse momento de todos os munícipes, né? Para que quando a gente possa voltar
novamente com os atendimentos eletivos, nós não estejamos todos exaustos e sem conseguir fazer esse atendimento que eles merecem, né? Que é o atendimento com mais carinho, com mais atenção, que a gente não vai conseguir nesse momento, porque é uma correria constante. Ainda com base no comunicado aqui da secretária, Lely, em relação aos agendamentos já feitos. Esses, por enquanto, estão mantidos, tá? Porque já feitos. Isso, porque assim, a gente também depende das empresas, né? Das clínicas, dos hospitais. Então, enquanto eles estiverem mantendo, a gente vai manter. A gente já sabe que teve algumas situações que já foram canceladas, por exemplo, neurologia, né? As consultas eletivas de neuro foram canceladas no hospital regional. Alguns pacientes tiveram suas consultas canceladas. Ortopedia, eles estão fazendo um retorno, a princípio. E aí, só em casos de extrema necessidade, eles agendam o próximo. Então, a gente pede realmente que as pessoas saibam disso. A gente sabe que todo mundo, como eu já falei, todo mundo tem a sua urgência pessoal. Mas, neste momento, acho que é importante a gente pensar num todo para que a gente consiga atender realmente quem precisa e atender com humanidade, né? Muito bem. Dado o recado aqui, então, em relação ao atendimento, minha gente. Bem, o pessoal tem procurado lá, o detalhe é que esses 100 sintomas aí é um exemplo ruim, né? Que já que foi lá e acabou pegando, né? No caso de um exemplo, né? Mas o pessoal tem procurado lá quando apresentou o primeiro sintoma, ou estão esperando demais lá. A orientação também não é essa, né? Não, eles procuram. E a gente faz os isolamentos, coleta na data propícia, né? O teste, a gente tem, ainda que tocou nesse assunto, é importante reforçar uma situação que eu acredito que todos estejam já sabendo, que a gente está com dificuldades para comprar testes, tá? Certo. Todos os municípios da região, do estado, enfim. Por quê? Porque foi uma demanda fora do comum. Na pior fase da última leva, né, de Covid, a gente tinha 49 pacientes positivos. Dobrou. Então, é muita gente. A procura é muito maior. Então, a gente pede que as pessoas também tenham noção dessa situação, porque daqui a pouco, se a gente sair testando todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa, eu acho que eu tive isso. A gente precisa que todos sejam bem específicos em relação aos sintomas, tá? Porque se a gente não está conseguindo comprar teste, a gente sabe de municípios, de hospitais que estão sem testes já. Aqui na rede particular, até a semana passada, não tinha mais. Não sei se eles conseguiram ou não. Então, acaba que, por exemplo, se o paciente já está em isolamento com um familiar testado feito o teste positivo, a gente não vai testar o outro familiar, a gente vai considerar ele positivo por vínculo, caso ele inicie com sintomas que sejam condizentes com a doença. Porque se a gente sair testando, eu tenho 101 pacientes positivos, mas eu tinha 329 isolados, que são os contatos. Exato. Então, eu não tenho como testar todo mundo, porque a gente não vai dar conta disso, né? E os testes estão, os que a gente conseguiu agora fazer um pedido com o valor já bem mais elevado do que a gente estava pagando no ano passado. Como tudo é mais caro lá na saúde, né? Exatamente. Também, Eles aproveitam da situação e agora, assim como vocês podem estar bem cientes que vai voltar o aumento de máscaras, o valor, né? Do aumento das luvas, do aumento do álcool. Enfim, isso é a oportunização da situação, mas não depende de nós. Então fica o alerta lá, minha gente, para a saúde de Águas de Chapecó, o pessoal evitar, então, procurar em caso só de urgência e emergência, tá bom, minha gente? A ala Covid tem lá, com um profissional atendendo, além das enfermeiras, né? Porque ocupa, né, bastante. Sim, eu preciso de, no mínimo, 2 profissionais da área da enfermagem por horário, para dar conta, né? Porque um precisa fazer a triagem, o outro precisa fazer as coletas, precisa preencher a parte burocrática, que é fazer os isolamentos, as declarações de isolamento. O médico precisa atender, a gente precisa que a farmacêutica forneça a medicação. Então, tudo isso requer uma equipe maior de profissionais. Uma das reclamações dos municípios, pelo menos naqueles que a gente já abordou aqui, essa nova leva da Covid-19, foi o descumprimento de isolamentos. Tem muito flagrante lá, Nelly?
Então, a gente tem, eventualmente, algumas denúncias, né? Sou bem sincera, assim, a gente tem um profissional que faz a parte do monitoramento dos pacientes, tá? Essa pessoa procura entrar em contato com todos os pacientes, todos os dias. Às vezes não consegue responder no mesmo momento, né? Porque são 100 e alguns pacientes. E faz todas essas orientações. Eu sou da seguinte opinião, que na grande maioria são adultos, já, né, crescidos, já estamos entrando no 3º ano e todo mundo já sabe das suas responsabilidades. Eu não fico me preocupando muito com quem cumpre ou deixa de cumprir, Elvis, porque, assim, não é a mim que está fazendo mal, entendeu? É uma pessoa que está prejudicando a saúde como um geral, tá? Porque você pode levar para uma pessoa idosa, você pode levar para uma pessoa com comorbidade, você pode levar essa doença para uma criança que às vezes nem está nessa faixa etária de vacinação, e a gente não sabe como vai evoluir, tá? A gente teve um óbito essa semana, né? Todo mundo sabe disso. Infelizmente, era uma pessoa super jovem e a gente não tem como controlar. A gente não sabe como evolui. Até agora, a gente tem uma evolução tranquila da doença, na grande maioria dos casos. Mas isso não significa que seja eterno. Então, a gente pede para que quem esteja em isolamento, tá? Existe um número de telefone para entrar em contato, que antes de sair de casa, mesmo que seja para o atendimento, caso não esteja bem, que tenha uma piora, que entre em contato com o número do telefone do monitoramento dos pacientes, que a gente passa as orientações por lá. E aí, caso tenha necessidade, sim, a gente orienta, o paciente retorna para a unidade e é reavaliado. Muito bem. Recado dado, então. Bem, ô Jussi, então, vacinação para criança e as demais prosseguem também, né? Sim. Como é que está a segunda dose de reforço? O pessoal está voltando lá? Assim, eu trouxe alguns dados, né, da vacinação, de como está, né? De primeira dose já foi aplicado 4.522, de segunda dose 4.300, e tem a Janssen também, que primeira dose 215 e a segunda 118. Então, assim, eu só abri um parêntese em relação à vacina da Janssen, que era para ser dose única, né? E agora veio a segunda dose, tá? Então, tem algumas pessoas, preste atenção, quem fez Janssen tem que retornar para fazer a segunda dose. Eu tenho algumas doses ainda que é para as pessoas irem fazer. Não precisa, as pessoas têm aquela dúvida, preciso agendar, não. Pode ir, a Janssen pode ir qualquer dia, a Pfizer também. E também, outro parênteses, eu ainda tenho algumas pessoas que fizeram Butantan ano passado e não retornaram para a segunda dose. Estão bem atrasadas. Vai ser prejudicado o esquema dessas pessoas. Eu vou, quando elas chegarem na unidade, eu vou ter que ver como que eu vou agir em relação a isso, porque eu tenho ainda duas ampolas, né? Vou ser bem clara. 2 ampolas da vacina Butantan. Eu vou estar fazendo o Butantan segunda-feira, dia 31. Atenção, minha gente. Quem tem Butantan em atraso ainda, favor comparecer segunda-feira, dia 31. Já avisei as agentes de saúde, passei nominalmente. Infelizmente, não posso dizer aqui no rádio o nome dessas pessoas, né? Mas são poucas pessoas que ainda só comparecer, então. É só comparecer segunda-feira, dia 31. É a Coronavac, né? É a Coronavac, a Butantan. Essas pessoas ainda estão em atraso. Então, segunda-feira eu vou fazer. Já passei nominalmente a lista para as agentes de saúde. Teve pessoas que já foram avisadas várias vezes e não estão retornando. Então, segunda-feira é o último dia. Não veio segunda, não vai completar o esquema, vai ficar prejudicada, tá? Então, as outras está tudo liberado, tá bom? Legal. E a vacinação para criança começando hoje lá em Águas de Chapecó? E dose de reforço, já fiz 1.230 doses de reforço. Então, pessoal, esteja vindo, porque a gente está recebendo semanalmente doses da vacina para reforço e para segunda dose. Legal. Jussi, obrigado. Obrigado, Elvis, e mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui e conversar sobre saúde e sobre prevenção, né? Que eu sempre falo que a prevenção é o melhor remédio, né? É o mais importante a gente prevenir do que remediar, né? Legal.
Lely, mais algum recado para finalizar? Agradecendo já. Não, só isso. Muito obrigada também pelo espaço, pela oportunidade, né, Alves? Agradecer a todos que estão nos ouvindo e esperamos que todos transmitam esses recados, né? Que a gente gostaria de estar acalentando todos, né, atendendo todos, mas infelizmente a gente está com uma demanda fora do já normal. Tinha melhorado, né? Parecia que estava encaminhando. Todo mundo, né? E inclusive todo mundo estava relaxando nas suas medidas. E talvez por isso. A gente sabe, não é 1, 2, 3, é praticamente todos. Todo mundo voltou lá das férias e acabou acontecendo isso aí. Né? Infelizmente. Mas assim, de qualquer forma a gente agradece, né? Agradece todos pela atenção. E reforça, né, aos munícipes que tomem esses cuidados mesmo, tá? Tanto em relação à vacinação, de retornar, quanto em relação aos cuidados do isolamento e essa questão do atendimento mesmo. Muito bem. A Lely, que é a Nathaniele Moreto, ela é a técnica ou ela é a coordenadora da atenção básica da Secretaria de Saúde de Águas de Chapecó e juntamente com a Jussi Lerch, ela que coordena a sala de vacinas, foram as nossas convidadas aqui fazendo todos esses alertas aqui da vacinação e também do atendimento lá na unidade de saúde ou nas unidades de saúde ala Covid de Águas de Chapecó. Vamos repercutir trechos desse bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia. Vem aí a seguir o Comando Geral. A gente agradece aqui a parceria para a GDEX, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso e Edifício Mônaco e também Farmácia São Jorge. Vem aí Comando Geral e trechos desse bate-papo e a entrevista no dia do dia lá no site, em áudio e vídeo, tropicalfmsc.com.br. A GDEX oferece luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício da cidade. Edifício Mônaco. Localização privilegiada, amplo salão de festas, academia, garagens com circulação espaçosa, amplo e moderno hall de entrada, segurança jurídica em seu investimento, excelente vista da cidade.